O Gatuno. O episódio começa mostrando Spider atravessando a cidade e sendo hostilizado por um grupo de jovens em um beco. Logo nas primeiras cenas, temos uma reciclagem do episódio A Volta de Kraven. Mais uma vez, temos um figurante usando uma camisa muito parecida com a que Peter usava na primeira temporada do desenho. O mais interessante é que esse mesmo trio já havia aparecido em outro episódio, com uma aparência mais jovem, praticando bullying contra Blade quando ele era criança. Minha nova vizinhança, nada como estar em casa. Em vez de nada como estar em casa, a tradução da fala ficaria melhor como não há lugar como o lar. Essa fala normalmente é associada ao filme O Mágico de Oz, de 1939, podendo ser uma referência a ele. Enquanto Spider se pergunta se aquela era uma boa vizinhança, ele vê um garoto roubando uma loja de penhores. O local é muito parecido com o que havia aparecido no episódio O Despertar, porém, o prédio está numa cor diferente. Homem-Aranha, por favor! Ele tem a minha idade. Em inglês, ele fala que eles têm mais ou menos a mesma idade. Olhando para o bandido, ele parece bem mais novo do que Peter. Depois disso, Spider faz um questionamento que vale muito para o Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel. Terei eu lutado contra tantos supervilões que esqueci completamente como é a vida real nas ruas? Peter fica preocupado com Mary Jane vivendo nesse local perigoso, e diz que se isso é tudo que conseguiu, talvez não mereça casar com ela. Lar docilar. Em inglês, Peter esnoba a própria casa, dando a ideia que o local está longe de ser romântico. Lá dentro, ele é pego de surpresa por um vilão mascarado, que diz precisar de uma coisa de Peter, e que sabe de tudo sobre ele e o Homem-Aranha. O desenho demora um pouco para revelar o codinome do vilão, mas ele é chamado de Prowler, ou Gatuno em português. Sua estreia nos quadrinhos foi em Amazing Spider-Man Volume 1, edição 78, e esse episódio marcou a primeira vez que ele foi mostrado fora dos quadrinhos. Mais de uma pessoa usou o nome do Gatuno, sendo que em breve o desenho vai revelar qual é a sua identidade. O que me chama a atenção é o Sensor Aranha não ter indicado perigo antes dele entrar na casa. Em muitos episódios, o Aranha conseguiu prever o perigo muito antes de ser atacado. É possível que nesse caso tenha demorado porque ele estava com a cabeça cheia, preocupado com outras coisas. Sei que você e o Homem-Aranha são parceiros. Ele deixa você tirar suas fotos e vocês dividem a grana. Bem bolado. Certo. Bem bolado foi uma boa adaptação. Em inglês, o vilão usa a palavra cozy, indicando que a relação de Peter e Aranha era uma amizade muito próxima. Além disso, mais do que só deixar tirar fotos, ele fala que Spider planeja ou prepara o local para Peter tirar as fotos. Legal é a cara de alívio de Peter ao ouvir o vilão. O jovem achava que ele tinha descoberto sua identidade secreta, o que não foi o caso. O que você está procurando? Dinheiro? Ha! Aquele maluco me transformou. Aquele maluco me transformou? Que viagem é essa? Ninguém transformou o Gatuno. Em inglês, ele fala a expressão chump change, que dava até para adaptar como troco de bala. Antes, em vez de simplesmente dinheiro, Peter pergunta se o Gatuno queria parte do lucro, e por isso o vilão responde que são só migalhas. Peter pergunta quem está por trás da máscara, e o vilão revela seu rosto sem qualquer resistência, dizendo que Peter já o conhecia. Apesar disso, o jovem fala que não se lembra dele. Vou refrescar sua memória. E depois disso, vou cuidar para que nunca esqueça Hobie Brown. A dublagem errou na entonação do nome dele, já que o certo é Hobie Brown. Nos quadrinhos, esse é o nome do usuário original da roupa e do codinome Gatuno. Não confunda ele com a versão do Gatuno do universo Ultimate da Marvel. Aquele é o Aaron Davis, que aparece nos jogos e filmes recentes do Aranha, e tem relação com Miles Morales. O Gatuno de Hobie Brown aparece em alguns jogos, como em Spider-Man Friend or Foe, lançado em 2007, e chegou a aparecer em outros desenhos do Homem-Aranha, nem sempre usando o codinome de Gatuno. Hobie então comenta que viveu naquele bairro e que sua vida sempre foi difícil, aquele velho argumento do porquê as pessoas entram no crime. Percebi que se queria chegar a alguma parte teria que ter poder ou trabalhar para quem tivesse. Uma diferença é que em inglês ele fala que decidiu que precisaria de poder, enquanto a nossa dublagem fala que ele percebeu que precisaria de poder.
Ele então entra num elevador secreto ali perto e começa a reclamar com seus parceiros do quanto eles se arriscam nos roubos. Deveríamos dividir a férias também, e talvez mais. Dividir o quê? Eu não consegui entender o que ele disse nessa dublagem. Em inglês, Hobe fala que eles deveriam pegar uma parcela justa também. Então, vemos que o elevador tinha uma câmera, que provavelmente gravou essa ação. Eu só achei tosco o fato dele inventar de roubar uma joia logo na base do chefe. Bom trabalho, rapazes. Vocês saíram do assalto lisos como gelo. Dependendo do sentido, sair do trabalho liso como gelo não parece ser um elogio em português. Em inglês, esse cara de terno usa a palavra smooth, que pode ser traduzido como liso, mas quando comparada a seda ou a vidro, por exemplo, se torna uma expressão com o sentido de sem problemas. O nome desse cara é Iceberg, um mafioso que, segundo Hobe, foi modificado geneticamente para se tornar mais forte. Esse personagem existe somente no desenho, e alguns acreditam que ele foi inspirado no Senhor Frio, vilão do Batman. Obrigado, Iceberg. Sabe que pode contar com a gente. Eu pensava que pudesse, mas isso foi antes de descobrir que você era um Hellis ladrão de joias. Hellis ladrão de joias? Em inglês, Iceberg chama ele de mentiroso, frio e calculista. Como de costume no desenho, sempre aproveitam para mandar um trocadilho relacionado ao personagem, e como no caso de Iceberg a característica é o frio, ele fala Stone Cold, que pode ser traduzido frio como pedra. Notem que na primeira cena de frente com Iceberg, aparecem 2 capangas no fundo e parte da cadeira, mas depois, apesar do enquadramento ser praticamente o mesmo, o background muda, com a cadeira sumindo e gelo aparecendo. Iceberg então mostra a gravação de Hobe escondendo uma das joias roubadas. Só acho engraçado que no elevador parecia ter só uma câmera, mas aqui vemos todos os ângulos possíveis, tendo até um fazendo leitura labial dele. Não é nada bom enganar o Ice. Joguem esse cubo na água. Se ele derreter logo, congelem-no completamente. Ice! A tradução não ficou ruim nessa parte, mas acaba perdendo uns detalhes. Em inglês, eles fazem uma pequena rima com as palavras nice e ice, deixando o vilão bem no estilo filmes de ação dos anos 80 e 90. Depois, em vez de jogar o cubo na água, era melhor falar na bebida. Isso porque a fala dá a ideia de bebidas em que se coloca gelo, e quando ele derrete, deixa a bebida aguada e com um gosto diferente. Além disso, a ideia de congelar completamente era matar Hobe, mas novamente relacionando as falas do Iceberg com um tema frio. Tem diferença entre versões nessa parte. Notem que o cubo de gelo tem menos detalhes na versão antiga. Alguns traços do cubo somem antes que os capangas encostem em Hobe. E isso acontece até mesmo na versão mais recente. Iceberg fala que quem tem poder faz as regras, algo que fica na cabeça de Hobe, enquanto ele é levado pelos outros capangas. Aqui também dá pra ver o cubo de gelo com detalhes melhores na versão nova. Enquanto estava sendo levado, Hobe consegue fugir dos capangas e ir para a casa de sua namorada Angela. Lá, ele fala que está com problemas e ela começa a reclamar, dizendo que isso já era esperado, já que ele vive uma vida de crimes. Angela diz que ama Hobe e quer que ele encontre um trabalho honesto, mas ele fala que não quer ser um trouxa trabalhando para alguém. Eu quero ser alguém com poder. Mas agora você não é ninguém, Hobe. Você não é ninguém e não tem nada. Obrigado, por mais que nada. Caramba, imagino que a ideia dela era dizer que o crime não levou ele a lugar nenhum, mas do jeito que ela falou, deixaria muita gente mais indignada ainda. Nem todo mundo pensaria isso aqui. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Bom, Angela não existe nos quadrinhos, sendo uma criação do desenho, mas ela provavelmente foi baseada na personagem Mindy, uma namorada de Hobe que aparece em Amazing Spider-Man Volume 1, edição 78. Ela também vê potencial em Hobe, mas se expressa meio mal, dando a entender que ele é um perdedor reclamão. Estava no fio da navalha. Tinha que deixar a cidade, mas ia ter que arrumar dinheiro. Estava desesperado. Foi quando vi você e sua mulher. Estava no fio da navalha foi uma ótima adaptação. Em inglês, ele usa uma expressão para dizer que sua vida estava em risco, e fio da navalha indica um momento perigoso.
O gatuno fala que Peter tinha tudo que um homem queria, mas o jovem preferiu pensar nos seus problemas recentes, na busca por um lugar para morar com Mary Jane. A ruiva acaba fechando o acordo rapidamente, para não perder o lugar para outra pessoa. Por que você iria querer morar nesse lixo? É muito pequeno, é muito caro, é muito... É muito ruim que não saiba o quanto eu te amo, Sr. Parker. Mas eu espero que nossas discussões acabem sempre desse modo. Peter fala muito caro, mas não faz muito sentido fecharem um acordo correndo nessas condições. Em inglês, ele fala que o apartamento fica num andar muito alto. Acho meio estranho ele reclamar disso, já que sendo o Homem-Aranha, parece vantajoso ficar num andar mais alto. Enquanto a ruiva falava que aquele local era o máximo que conseguiam pagar, Hope vem e rouba a bolsa dela. Só notem que aqui ele pega a bolsa pela alça, mas na cena seguinte ele está com a mão diretamente no corpo da bolsa. Outro detalhe é que o sensor aranha não ativou. Não, Peter! Não vale a pena! Se mexem com meu seguro fiança, vale a pena. Seguro fiança? Que viagem é essa? Ele vai bater tanto no cara que vai precisar pagar para sair da prisão? Em inglês, ele fala fiancé, que é traduzido como noiva. Apesar da palavra em si ser francesa, seu uso é bem comum nos Estados Unidos. Isso não me leva a parte alguma. Eu não sei não. Isso deve levar você direto para a penitenciária do estado. Talvez não, seu inseto. Ha! Agora quem dá as cartas, herói? Em vez de quem dá as cartas, Hope fala hotshot, que poderia ser traduzido como quem é o bonzão ou quem é o cara. Hotshot deve ter sido usado pelo trocadilho, já que ele diz hot, traduzido como calor, e shot, que poderia ser traduzido como tiro, bem no momento em que atira com uma arma de gelo. Outro detalhe é que em vez de inseto, Hope chama o aranha de rastejador de paredes. Lembrando também que aranhas não são insetos, e sim aracnídeos. É isso aí. Não pode haver melhor alvo. Hope Brown tem um super-herói na mira. Em vez de na mira, ele usa a expressão on the run, assim se gabando que está fazendo o aranha fugir. E antes disso, ele comenta que o fato de Spider ligar a luz te deu um alvo ainda melhor. Spider usa a luz como distração e consegue derrubar Hope. Achei interessante que ele tirou a luz do cinto, algo que nunca fez antes. Ficou até parecendo uma câmera fotográfica nessa cena. Depois, notem que essa luz simplesmente some quando Hope é derrubado. Certo, colega, agora escute. Foi a mulher do Peter Parker que você assustou. Parker e eu somos parceiros. Assustou? Em inglês, Spider fala mugged, que nesse contexto significa atacou ou roubou. O aranha então fala que tem um trato com o Peter para tirar fotos, e que quem se meter com o jovem ou com Mary Jane teria problemas. Você pensa uma porção de coisas pendurado pelos pés, esperando os guardas que o levarão por ter violado suas normas. Em vez de um simples violado suas normas, Hope fala sobre violar sua condicional, o que indica que ele havia sido preso, mas estava em liberdade condicional no momento. Algo que me chamou a atenção na cena é essa luz extra no retrovisor do carro. Alguns carros de polícia americanos têm essa luz para conseguir enxergar melhor certos detalhes e locais escuros. Provavelmente por causa dessa luz que a sombra em Hope muda de uma hora para outra. Além disso, tem diferença entre versões aqui. Na mais nova, eles alteram o foco da imagem, primeiro deixando Hope embaçado e depois o carro de polícia. Enquanto era preso, o gatuno só conseguia pensar em ter poder para ditar suas próprias regras. Na prisão, Hope acaba evitando que uma estante empurrada caia em cima de um detento. Amigo seu? Apenas um concorrente. Meu pai tem muitos inimigos. Para quem não reconheceu, esse é Richard Fisk, o filho do rei do crime. Ele está na prisão desde o episódio com o Demolidor, e não aparecia desde o episódio Culpado. Lá, Tombstone que protegia Richard na prisão, mas pelo jeito, o supervilão foi mandado para outro lugar.
Legal que o número da sua roupa de detento se manteve o mesmo, mas infelizmente seu dublador mudou. E o Homem-Aranha que vai distraí-los. Que ironia. Richard fala que seu pai tem poder e poderia recompensar essa ajuda. Hope fala que não tinha acreditado na história, mas do nada começou a ter alguns benefícios. Só acho que essa cena deles andando podia ter sido arrumada, porque está muito estranha. Compara o tamanho da porta ao fundo com eles nesse momento. Alguém contratou um advogado de elite para mim. Ele disse ao juiz que não havia provas do meu crime. E já que o Homem-Aranha não estava ali para testemunhar, a lei tinha que me absolver. Advogado de elite foi uma boa adaptação, já que em inglês ele fala um eficiente advogado da área nobre da cidade. Depois, em vez de provas do crime, Hope fala provas de que violei a condicional. Não dá pra ter certeza se aquela pessoa ali é o Hope. A roupa que ele usa está diferente da que usou quando enfrentou o Aranha. Então você é o homem a quem devo a vida do meu filho. Eu não sabia que ele era o filho do rei do crime. Em inglês, em vez de vida, o rei do crime fala que deve a Hope o bem-estar do seu filho. Não acho que aquela estante conseguiria matar Richard. Fisk pergunta o que Hope quer como recompensa, e o ladrão diz que quer poder, suficiente para derrotar o iceberg. Deixe-me mostrar meu último brinquedo. Eu chamo de uniforme de guerra. Uma fantasia muito legal, mas faz alguma coisa? Em inglês, Fisk fala uniforme furtivo de batalha. Só é engraçado imaginar que uma roupa verde com uma capa lilás seja considerada furtiva. Na fala de Hope, também não traduziram que a fantasia era de Dia das Bruxas, algo que ocorrerá novamente em uma fala mais à frente. Possui membranas de titânio que facilitam escaladas e manobras ofensivas. Membrana de titânio? Em inglês, ele usa a palavra appendages, que é entendida como uma parte do corpo que se projeta para fora. Acredito que no caso, ele esteja falando das garras. Além disso, o metal que ele fala não é titânio, e sim o chamado aço titânio. Algo que achei muito estranho nessa parte foi a imagem à direita. Deveria ser a luva do uniforme, mas parece ter somente 3 dedos. Tem detonadores supersônicos que disparam projéteis poderosos à vontade. Detonadores supersônicos também foi adaptado. Fisk fala algo como disparador de rajadas com propulsão a jato. Esse uniforme também é à prova de balas e ainda conta com o chamado voo pneumático. A roupa é bem similar à dos quadrinhos, mas lá é o próprio Hope que a cria sem nenhum envolvimento do rei do crime. Também é mostrado que o Gatuno usa um gancho no braço e consegue apenas planar usando sua capa, ou seja, ele não voa. Fisk então oferece a roupa sem pedir nada em troca. Qual é o trato? Você salvou meu filho? É um preço pequeno a pagar. A ideia da fala de Hope era indicar desconfiança. Talvez fosse melhor traduzir como qual a pegadinha ou qual o truque. Hope pega a roupa e confirma com o rei do crime de que estavam quites, sem dívidas, mas a risada do vilão no fim indica que tem algo errado nesse negócio. Algo que notei foi a aparência da fivela do cinto. Ela muda o formato depois que o traje é energizado. Sem dívidas. É engraçado como você sempre ouve isso dos caras que te cobram. A adaptação não ficou ruim, mas em inglês ele fala sobre cordas e as pessoas que as controlam, dando a ideia de marionetes e manipuladores. Eu me sentia como um animal selvagem nas sombras. Então decidi chamar a mim mesmo de o Gatuno. Nas sombras não foi uma adaptação ruim, mas a ideia de prowl seria espreitar, ou seja, se movimentar silenciosamente e atentamente, como se estivesse caçando. Até por isso, a tradução do nome Prowler como Gatuno ficou legal. Embalagem Smith. Embalagem Smith? O que está escrito na fachada é Companhia de Empacotamento de Carne. Enquanto o iceberg entrava no elevador, notei 2 detalhes. Primeiro é o carro, que parece estacionado de frente para o elevador, mas na cena anterior tinha sido mostrado estacionado bem mais à frente.
Depois é o elevador, que o ativador parece estar na própria porta. Porta essa que vai até o fim da parede. Antes foi mostrado que o ativador era ao lado, que a porta só abria um pouco para a direita. O gatuno atira no carro de Iceberg, o que faz todos, até mesmo o mafioso, saírem do elevador. Durante o tiro, a boca do gatuno some por alguns frames. Outra coisa que achei estranha é que ele atira enquanto está em pé, mas depois ele aparece agachado e levantando em seguida. O gatuno fica voando na frente dos capangas enquanto os tiros deles são repelidos. Achei estranho é que ele vai atrás deles em vez de ir no seu objetivo, que era Iceberg. O mafioso então ataca o gatuno pelas costas. Eu sou mais forte que você. Seus genes ridículos não cortam mais nada, não se o adversário for o gatuno. Genes ridículos não cortam mais nada? Em inglês, ele usa a palavra freak para falar dos genes de Iceberg, chamando ele de aberração. Depois, ele usa a expressão cut it, que tem o sentido de não ser suficiente. A segunda parte teve uma boa adaptação, mas em inglês ele fala não quando o gatuno está na sua cola, ou te perseguindo. Você! Nome atraente, mas quem você vai ser quando estiver em casa? Uma pequena diferença é que em inglês, Spider pergunta quem ele é quando chega em casa. Além de querer saber sua identidade, a fala parece ser uma zoeira com o nome Prowler, porque em casa ele não estaria caçando ninguém. Achei curioso que ele simplesmente larga Iceberg de lado, exatamente o cara que ele queria derrotar. Belas unhas, você se inspirou em meu amigo Wolverine? Legal que até mesmo na versão antiga, eles já acertaram o nome de Wolverine. Só achei curioso ele falar das garras, sendo que o gatuno se livrou da teia só na base da força. Enquanto lutavam, Hope acaba demonstrando que já havia sido preso pelo Aranha. Além disso, temos uma cena reciclada do episódio Ponto de Retorno. A luta continua na ponte, e lá temos essa reciclagem. O gatuno então atira algo que ele mesmo chama de teia, mas deve ser uma adaptação do gancho que ele tem nos quadrinhos. Spider não consegue se libertar e é derrubado na água. Achei curioso o fato dele ficar mais claro quanto mais ele afunda. Era para ser o contrário, já que teria menos luz no fundo do rio. Eu fiz isso. Derrotei Iceberg e o Homem-Aranha, ambos numa noite. Em vez de eu fiz isso, a tradução ficaria mais correta como eu havia conseguido. E ele fala sobre derrotar Iceberg, mas deixou ele fugir. Fica parecendo mais uma intimidação do que uma verdadeira derrota. Peter então relembra o que aconteceu dentro do rio, mas não conta para Hope. Eu preciso de ar para poder reunir minha força. A dublagem vacilou aqui. Se ele precisava de ar para reunir força, de onde ele teria pego se estava dentro da água? Em inglês, ele fala que precisa de ar e em outra frase fala que precisa invocar toda a sua força. Eu escapei daquilo apenas por um fio de cabelo. Ótima adaptação da expressão em inglês. As duas têm o sentido de escapar por pouco de uma situação perigosa. Hope continua a história, dizendo que foi acabar de vez com Iceberg. Iceberg, é hora de acertar as contas com o seu destino. Outra boa adaptação, mas em inglês ele fala hora de descontar o cheque que sua boca estava escrevendo. Acho que a frase tem o sentido de não cumprir promessas. Pode ter relação a alguma coisa que Iceberg deve a Hope, ou então é só uma provocação por não terem conseguido matá-lo. O mafioso fala para seus capangas não atirarem, parecendo que ia desistir. Nesse momento, vemos uma reciclagem de cena. Sigam-me. Sigam-me? É meio estranho ele falar isso depois de mandar os capangas não atirarem. Em inglês, ele fala para deixarem ele atirar, provavelmente porque queria resolver com as próprias mãos. O gatuno usa uma fonte de energia do seu uniforme para descongelar e finalmente derrota Iceberg.
Notem que começa a sair uma fumaça do nada ali atrás. Essa é a fumaça de quando o Gatuno destruiu a porta. Hobie então toma controle da base e coloca Iceberg para ser um garçom que serve bebidas geladas. Porém, algo estranho acontece com seu traje. Logo depois, aparece um caça-aranha, que mostra um holograma de Wilson Fisk conversando em tempo real. Legal que ele aparece com sua bengala, um item que usava bastante nos quadrinhos, mas aparece pouco no desenho. Notei um erro na capa do Gatuno. Aqui nessa cena, mostra que ele senta com a capa por dentro da poltrona, mas aqui a capa parece que está envolvendo o encosto da poltrona, ou então ela fica sem encosto para as costas. Minha bondade é algo considerável. A roupa está me matando! Tem que parar isso! A fala de Fisk é bem diferente em inglês. Ele debocha falando "minha nossa, tem algum problema?" E já falamos várias vezes da censura do desenho, então é claro que o Gatuno não fala matando no original. Ele diz que o uniforme está o machucando. O Rei do Crime fala que o traje precisa recarregar, fazendo um paralelo com brinquedos que vêm sem baterias incluídas. Também revela que os choques são para obrigar o Gatuno a voltar mais rápido para a base. Você é meu! Você disse sem dívidas! Um bom credor nunca diz ter dívidas. Voltamos àquela adaptação de dívidas. Em inglês, Fisk fala que um bom titereiro não usa cordas em suas marionetes. Notem que a calça do Rei do Crime aparece branca nessa cena. Ela era para ser de uma cor cinza azulada. O Gatuno tenta tirar seu traje, mas Fisk fala que seu cinto tem uma bomba e, se retirado de qualquer jeito, iria explodir. Ele também comenta que cumpriu seu trato com Hobie e que Iceberg na verdade era seu subordinado, mas que estava dando trabalho. Assim, o Gatuno se tornou a peça perfeita para ele. Fisk manda o Gatuno voltar logo, senão algum inimigo ou os choques elétricos vão acabar com ele. Como pude ser tão estúpido? Tinha perdido tudo novamente. Em inglês, Hobie fala que estava completamente perdido novamente. Ele vai na casa de Angela novamente, e ela já fica preocupada em saber que Hobie era o Gatuno que havia visto no noticiário. Outra pessoa chega no apartamento, e Hobie descobre que aquele é Henry, o novo namorado de Angela. Esse personagem também só existe no desenho. Ela diz que desistiu de Hobie por causa da sua busca por poder e preferia um cara com trabalho honesto e que a ajudaria quando necessário. Angela diz que espera que Hobie tenha uma vida melhor, e o ladrão vai embora. Depois dessa explicação, o Gatuno fala que foi atrás de Peter para encontrar o Homem-Aranha, já que viu o Aracnídeo vivo nos noticiários, e sabia que o herói seria o único capaz de ajudá-lo contra o Rei do Crime. No noticiário, vemos aquele mesmo repórter que aparece em vários episódios do desenho. Também dá pra ver uma cena reciclada do episódio Ponto de Retorno. Vou fazer você me dizer onde o Homem-Aranha está ou forçá-lo a vir até aqui salvar a sua vida. Você não aprendeu que a força física não é o único modo de conseguir o que você quer? Força física não fica ruim, mas perde parte da explicação. Em inglês, Peter fala Strong Arm Tactics, uma expressão que dá a ideia de intimidação ou ameaça. Como o próprio Peter diz depois... Podia começar dizendo por favor. As más notícias são, não há jeito de tirar você daí sem acionar a bomba autodestrutora. E as boas? Quem disse que havia boas notícias? Está só na zoeira, hein? Essa é a diferença de ter a vantagem nas negociações. Apesar de não conseguir desativar a bomba, Peter diz que tentaria parar os choques que o Gatuno está tomando, alterando a rota de energia para religar algumas funções da roupa por algum tempo. Além disso, diz que vai chamar o Homem-Aranha para ajudar na batalha, comentando que o Aracnídeo iria gostar de participar dessa luta. Vemos então o Aranha seguindo o helicóptero que levou o Gatuno de volta à base do Rei do Crime. Só não mostram como o ladrão conseguiu entrar em contato para pedir esse helicóptero. Essa cena do helicóptero foi reciclada do episódio Chego do Duende Verde. O Gatuno finge ser obediente ao Rei do Crime para dar tempo do Aranha entrar na base. Depois, ele derruba os capangas e ataca Fisk.
Desculpe, mas não vou fazer bons negócios se deixar qualquer um me dizer o que fazer. Bons negócios? Em inglês, Hope fala que não está mais no negócio de deixar os outros falarem o que ele deve fazer. Não sei como conseguiu fazer isso, mas vou ligar o plug agora! Ligar o plug? Em inglês, ele usa a expressão pull the plug, que tem o sentido de impedir uma ação, ou seja, ele vai parar o ataque do gatuno. Eu tenho minhas dúvidas se o Rei do Crime conseguiria dar esses choques, já que a alteração que Peter fez no uniforme mandaria essa energia para outras funções da roupa. Notem que o celular que Fisk usa fica um pouco diferente entre as cenas. É só ver a parte abaixo da tela e dos dois botões. Parte da capa do gatuno muda de cor do nada durante os choques. Surpresa! Surpresa foi uma boa adaptação. Em inglês, ele fala peekaboo, que é relacionado à brincadeira de esconde-esconde. Nossa dublagem cortou a parte em que ele chama o Rei do Crime de Homem Grande, mas podiam ter adaptado para Grandão. Sem os choques para atrapalhar, o gatuno se recupera e se une ao Aranha. Loucos! Quem o Rei do Crime está chamando de louco? Em inglês, ele usa a palavra fools, que deveria ser traduzida como idiotas, provavelmente falando com seus capangas que deixaram o gatuno escapar. E de novo, a dublagem corta parte da fala, onde Fisk fala peguem eles. Você entende disso? Parece bastante simples. Afinal, o Rei do Crime não é um gênio da ciência e ele é o único que opera isso, certo? Também não precisa ser exatamente um gênio da ciência para operar um computador. Bem, talvez naquela época, né? Além disso, durante o episódio com o Demolidor, Fisk revelava ser quase um hacker quando era mais jovem. Usei o meu domínio da tecnologia para penetrar no sistema de computação da lei para eliminar todos os registros de minha identidade criminosa anterior. Os capangas usam uma arma laser para cortar uma passagem na porta, enquanto o Aranha inicia a retirada do cinto do gatuno. Essa cena do cinto parece uma reciclagem, mas não é. Dá pra ver algumas diferenças na parte de baixo do cinto. Consegui! Cuidado para não perder os sentidos! Perder os sentidos? Em inglês, Spider fala cuidado com essa rajada de energia, enquanto se joga na frente de Hope para protegê-lo. A fala anterior de conseguir também deveria ter sido dita pelo Aranha antes, no momento em que ele tira a fivela do cinto. Falando nela, ainda dá pra ver que ela está do mesmo jeito nessa cena. Bem, Sr. Brown, você é persistente. Vou lhe dar mais. O pessoal da tradução teve dificuldade com as expressões nesse episódio, hein? Em vez de vou lhe dar mais, a expressão give you that much tem o sentido de devo admitir. Estou tentando lhe oferecer uma última chance. Ah, é? Não. Até o Rei do Crime está na zoeira agora. Uma pequena diferença é que em vez de tentando, ele fala que está tentado, ou está com vontade de oferecer a última chance em inglês. A cena dos capangas apontando as armas é uma reciclagem espelhada do episódio do Duende Macabro. Hope então ameaça usar a bomba da fivela para destruir tudo, algo que faz a equipe do Rei do Crime recuar. Como o gatuno usou toda a energia da roupa, foi preciso que o Aranha, mesmo um pouco desnorteado, tirasse a dupla dali. Notei um erro no helicóptero. Em cenas anteriores, aqueles detalhes amarelos não ficavam ali, e sim nas hélices traseiras. Então, Hope agradece o Aranha por salvá-lo e diz que vai parar sua busca por poder e vai focar na sua vida e nas escolhas que faz. Também comenta que vai tentar reatar com sua ex-namorada Angela, falando que talvez não seja tarde demais. Achei meio estranha essa sombra do Aranha ali, fica parecendo que está pela metade. Eu devia ter escutado. Tenho muitas desculpas a pedir. A dublagem cortou parte da fala, já que em inglês ele fala que com certeza tem muitas desculpas para pedir. Então, temos uma cena do Coffee Bean, que já havia sido usada no episódio Ponto de Retorno.
Lá, Peter encontra Mary Jane e traz flores para ela, enquanto se desculpa por deixar seus medos guiarem suas ações. Engraçado que nessa cena, as flores na sua mão crescem do nada. Peter continua mandando bem no discurso, falando que tudo que importa é que ambos se amam. Talvez esse casamento dê certo depois de tudo. Aposto minhas teias nisso, madame. E olha, tenho muita teia para apostar. Uma das coisas que notei é que todo o trabalho que tiveram no episódio passado para mostrar o anel na mão esquerda da ruiva foi esquecido aqui. Durante todo o episódio, não dá pra ver o rastreador aranha improvisado como anel no dedo dela. Bom, o episódio não tem referências diretas aos quadrinhos, mas parece ter sido inspirado pelos quadrinhos Amazing Spider-Man Volume 1, edições 78 e 79. Uma grande diferença é que nos quadrinhos, Hope era um humilde lavador de janelas, e não um ladrão em busca de poder como no desenho. Como vários outros vilões do Aranha, Hope era um inteligente inventor. Quando mostra melhorias para o equipamento de segurança no seu trabalho, seu chefe reclama das suas ideias. Além disso, por demorar a fazer o seu serviço, Hope recebe uma reclamação e, sem paciência, acaba se demitindo. Para mostrar suas invenções, ele decide ser um super-herói, mas como poderia demorar muito para pegar um vilão no meio da multidão, ele decide ser um super-vilão, já que chamaria a atenção muito mais rapidamente. E para ser ainda mais rápido, ele ataca o Clarim Diário, já que é um local de publicidade. Lá, ele acaba encontrando com Peter, que dá um jeito de vestir seu uniforme e lutar com o vilão. Spider percebe que Hope não tem muita maldade, já que até seu sensor aranha não ativa. No fim das contas, o aracnídeo consegue pegar o gatuno, e depois de ver que Hope era quase da sua idade e parecia arrependido, Spider pede para que ele conte sua história. Depois de ouvi-lo, o aranha deixa Hope ir, falando que ele não causou nenhum estrago e deveria voltar para sua namorada Mindy. Essa questão do vilão ser quase da sua idade também foi usada no desenho, mas com aquele ladrão da loja de penhores. Nos quadrinhos, o Gatuno já chegou a vestir a roupa do Aranha para ajudá-lo a manter sua identidade secreta. Além disso, ele já participou do grupo chamado Outlaws com outros vilões do Aranha, como por exemplo o Rocket Racer, que também apareceu no desenho. Atualmente, ele se tornou o herói Hornet nos quadrinhos, usando um traje muito mais tecnológico do que o do Gatuno. Uma curiosidade é que nos quadrinhos, a edição anterior à estreia do Gatuno tinha o Aranha enfrentando o Lagarto. Por coincidência ou não, o episódio anterior à estreia do Gatuno no desenho também teve uma batalha contra o Lagarto. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado às pessoas que ainda têm feito doações para o canal e a vocês que continuam nos assistindo. Finalizamos a 4ª temporada do desenho e ano que vem começamos a última temporada. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Até a próxima!